conectada com você. Rádio AM. Lisboa, velha cidade, cheia de encanto e beleza, sempre formosa a sorrir e ao vestir sempre airosa. Sexta-feira, 14 de julho do ano da graça de 2023, 19 horas e 30 minutos. O Conservatório Musical Professora Alba Pazarim Degani receberá um recital que é muito esperado pelos itatibenses. Nuno Delálio, José Luiz Águido Silva, com a pianista Dodé Degani Pântano. Vamos conversar, com os dois que soltarão as vozes, começando com o Nuno Delálio. Nuno, satisfação. Não sabe como que surgiu a ideia, Nuno? Bom, a ideia surgiu da necessidade de movimentarmos a cultura aqui na cidade, um pouco mais para erudita, um pouco mais para música clássica, trechos de ópera, canções de compositores que estão caindo no esquecimento do grande público, Ou aqueles que ainda não conhecem terão a oportunidade agora de ouvir, como Carlos Gomes, Edith Piaf e tantos outros que vão estar no nosso programa. Perfeito. Agora, José Luiz, com relação à escolha do repertório, música brasileira da melhor qualidade e um repertório internacional também que, digamos assim, para aguçar nossos ouvidos, Isso, então haverá um pouquinho de tudo. Música popular internacional, música brasileira, trechos de musicais, trechos de ópera. Então, um pouquinho para cada público, como o Nuno disse, para quem conhece apreciar novamente e para quem não conhece para passar a conhecer. E qual o consenso para vocês chegarem ao repertório, Zé Luiz? Nós pegamos parte do nosso repertório, já que algumas músicas que nós fazíamos, e fomos fazendo uma colcha de retalhos. Fomos procurando músicas que mais ou menos combinassem, então tem uma certa linha, o recital será um recital didático, então haverá explicação sobre as peças, e aí o público vai poder perceber que tem uma linha que costura todas as músicas apresentadas. Perfeito. Nuno Delálio, você que é tenor, após um período pandêmico, como que ficou, o artista itatibense, principalmente, os cantores clássicos de óperas e tudo mais em termos de apresentações? Essa é uma pergunta meio complicada, porque alguns continuaram fazendo alguns espetáculos, alguns recitais online, outros ficaram mesmo que em reclusa. Mas eu acredito que todo mundo está virando como se fosse uma fênix de novo, se reinventando, renascendo, saindo das cinzas e voltando a alçar voo. Porque o canto lírico, se você não exercita, ele é um músculo, então você vai perdendo aquela força, você vai perdendo o jeito. É diferente de uma música popular que você consegue colocar uma voz mais intimista, uma voz menor e vai. O canto lírico ele precisa ser feito, ele é uma voz fabricada, projetada e que isso envolve músculos, isso envolve disposição física. Agora com relação, a pianista, não tem o que falar mal, Nem posso, porque eu conheço a Dodé há muito tempo, eu costumo dizer que eu sou parte do tenor que eu sou hoje graças a Dodé, porque nós nos conhecemos desde 1900 e alguns anos aí, e a gente já teve grupo junto, a gente já cantou muitos anos junto, inclusive com Cláudia Grillo, formando o Classic Trio, cantamos em vernissagens, em exposições, e aí a gente parou um tempo, cada um tomou o seu rumo, cada um tomou o seu caminho dentro da música, ou dentro da arte, ou dentro de outras áreas, e agora a gente volta, de novo a se encontrar em outra formação para esse recital, mas quem sabe podemos um dia fazer um remember aí de Classic Trio, E a Dodé é sempre a sumidade que a gente já conhece na cidade, a família de músicos de excelência, enfim, falar da Dodé é cair no óbvio falar que ela é bem, falar que ela é muito boa, que ela é excelente, mas enfim, ela faz careta, mas ela não gosta que eu fale isso.
Perfeito. José Luiz Águido Silva, nos conta um pouquinho como será, né, a apresentação desse recital. Você disse, né, que haverá uma conversa, uma apresentação das músicas, uma explicação. Por favor, um pouquinho, né, um portfólio do que será. Então serão duas partes, uma parte mais popular, uma parte mais lírica, trechos de ópera e de musicais, né? Então, antes de cada trecho, haverá uma pequena explicação sobre a peça, sobre o compositor, né? Para as pessoas também conhecerem um pouco mais sobre as obras apresentadas, a história das obras apresentadas, né, das músicas. E a apresentação vai ser feita pela Katrin Gargiter e as pessoas vão conhecer um pouco mais, assim. Então, nós gostamos de fazer esse recital didático, né? Sempre que nós fazemos algum recital, seja aqui, seja em Campinas, Jundiaí, Americana, se há esta brecha, nós gostamos de falar uns 2 minutinhos antes de cada peça, inclusive, ou principalmente quando as peças são em outros idiomas, né? Então, para explicar o que está acontecendo ali, do que fala aquela peça. Agora, José Luiz, o espaço, né, do Conservatório Musical, professora Alba Panzarin Degani, é um espaço, vamos chamar assim, intimista. Quantas pessoas vocês esperam receber? Mesmo porque, né? Creio que vocês não vão usar nem microfonia, né? Não, será feito sem microfone, né? Porque é um espaço bom, é um espaço que tem acústica para esse tipo de apresentação. Então, nós acreditamos entre 80 e 100 pessoas que poderão participar assistindo, né? E todos e todas são muito bem-vindos. Perfeito. Bom, confirmando, sexta-feira, 14 de julho de 2023, 19 horas e 30 minutos. Agora, Nuno Delálio, os convites podem ser obtidos de que maneira para quem quiser, né, comparecer ao conservatório no dia 14? O convite ele é aberto ao público, então nós não temos necessariamente um convite físico para isso, né? Basta chegar um pouco mais de antecedência e escolher o seu lugarzinho e esperar. Nós temos para algumas pessoas que a gente precisa fazer convite formal, né? Mas na verdade a gente está esperando até aí a capacidade máxima do conservatório de público para a gente poder. Então não necessita de um convite especial de ir lá e pegar, mas é bem-vindo todo mundo que queira apreciar. Bom, como o José Luiz falou, né, com relação à escolha do repertório, vasto, mas com relação aos ensaios, vocês têm se dedicado semanalmente a esse ensaio para fazer bonito, né, como sempre vocês fazem nas apresentações? Bastante, porque como o repertório está muito diverso, ele está partindo desde o fado, que é música portuguesa, passando pelo musical de cinema, passando por canção e passando a ópera, que tanto que é o nome do nosso recital é da canção à ópera, vai costurar um tempo, vai costurar um período representando. Então cada música, cada trecho, cada pedaço dessa música vai representar um período do nosso tempo em que essa música foi sucesso, em que essa música fez vistas dentro do nosso cancioneiro. Perfeito. Agora, José Luiz Águido Silva, com relação, né, à interpretação de cada um dos temas, muda muito, né, de um tenor para o barítono, como que é a escolha até mesmo de cada música, qual é o processo? Muda, a técnica é a mesma, mas são vozes diferentes. O tenor é uma voz mais aguda, o barítono é uma voz média e o baixo, nós não temos nesse recital, talvez num próximo, o baixo é uma voz mais grave. Então o que muda é a tessitura da música, o tom da música, né? Então as notas, a faixa de notas, né? O Nuno tem uma amplitude de mais agudos do que eu, então as músicas dele vão ser mais agudas, o público vai perceber, e as minhas são mais graves, né? Então acho que a diferença principal é essa. E na interpretação muda um pouco o tipo de colocação de voz. Nas canções não é uma voz tão lírica, e nos musicais e na ópera já é uma voz mais lírica. E com relação ao piano, muda alguma coisa para, né, a maestrina? Muda também por causa da técnica de composição. Então, às vezes a melodia com um pouco de harmonia, às vezes é quase uma orquestra reduzida para o piano, no caso das óperas, né, e dos musicais. Então, depende da escrita. Se for uma escrita direto para a canção, já é uma coisa, nunca é fácil, mas já é mais
palatável, digamos. Agora, se é um musical, se é uma ópera que é reduzida para o piano, já dá ainda mais trabalho, porque é como se fosse uma orquestra feita pelo piano. Perfeito. Agradecimento, José Luiz Agdo Silva. E agora, para encerrar, né, Nuno Dellalio fazendo um convite à população. Afinal de contas, uma sexta-feira, inverno brasileiro, nada melhor, né, do que se aquecer com boa música. Isso é verdade. Então se aqueça, esteja presente e aprecie o nosso recital. Confirmando, sexta-feira, dia 14 de julho do ano da graça de 2023, 19 horas 30 minutos, Conservatório Musical, professora Alba Panzarin Degani. Você, Zé Luiz, Dodé, aguardando todos lá. E Catherine fazendo a apresentação das peças didáticas. Você não sabe o que é peça didática? Vem ver que você fica sabendo.